E vamos agora, falamos da carta aos Hebreus, e nós vamos ouvir justamente um trecho da carta aos Hebreus, momento da palavra de Deus. E hoje, a leitura que nós ouviremos e meditaremos é da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 12 a 16. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada dela tudo fica nu e descoberto. E a ela deveremos prestar contas. Visto que temos um sumo sacerdote excelente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantemos firme a fé que professamos. O sumo sacerdote que temos não é insensível à nossa fraqueza, já que foi provado como nós em tudo, menos no pecado. Portanto, comparecemos confiantes diante do tribunal da graça, para obtermos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá grifar, e agora a gente vai grifar bastante coisa dessa leitura tão bonita, não é? Já aí nos aproximando do mês de setembro, mês da Bíblia. E a palavra de Deus hoje nos fala justamente sobre a palavra de Deus. Grifa aí lá em cima, olha, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem é? Olha que eu não fiz a pergunta, o que é? Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus viva é Jesus. A palavra de Deus viva é Jesus. Se a gente vai lá no Evangelho de São João, capítulo 1, e nós, católicos, rezamos isso pelo menos 3 vezes por dia, nós dizemos, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra viva, a palavra eterna de Deus é Jesus. Uai, padre, e a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para nós. Tanto Jesus, a palavra viva, quanto a Sagrada Escritura, a palavra escrita, ambas são vivas e eficazes. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é Cristo Jesus e a Sagrada Escritura, a palavra de Deus é viva porque é de Deus, e Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E eficaz, que a gente chama de poder performativo da palavra. Você sabe o que significa a palavra performativo? Significa que a palavra de Deus realiza aquilo que ela diz. Vou dar exemplo para você que me ouve. Vamos lá na criação do mundo, Gênesis. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Percebem? A palavra de Deus, ela tem vida, ela tem poder, ela é eficaz. Jesus Cristo, a palavra eterna de Deus feito carne, quando dizia para o diabo que estava possuindo alguém: eu te ordeno, espírito imundo, sai dele. E imediatamente o espírito saiu. Jesus que ordenava a cura de um enfermo, naquele momento a pessoa ficava curada, e assim por diante. Então, a palavra de Deus, ela tem esse. Por isso, quando você e eu nos colocamos diante da Sagrada Escritura, quando nós rezamos, meditamos a palavra de Deus, nós precisamos ter muita fé de que ao lermos, ao ouvirmos, ao meditarmos essa palavra está transformando a nossa vida. E outra coisa que acontece com essa palavra, lá mais ou menos no meio da leitura, não há criatura que possa esconder-se dela. A palavra de Deus, diante dela, ninguém consegue ficar escondido. Quantas vezes no Evangelho Jesus lê o pensamento das pessoas que estão à sua volta? O
O próprio evangelista dirá em um dos 4 evangelhos que Jesus não precisava do testemunho de ninguém, porque ele conhecia o ser humano por dentro. A palavra de Deus, ela nos conhece por dentro. Os nossos sentimentos, sejam os mais bonitos ou os mais terríveis, não são ocultos do olhar de Deus. Deus conhece. Por isso que não adianta eu ter aparência de bondade e ser a ruindade feito gente. Ai, olha lá como que o Padre Sérgio é bonzinho, ele reza até com a cabeça meio torta. Meu bem, de nada vale a aparência de bondade se por dentro eu for a pura maldade. A aparência diante de Deus não vale coisa nenhuma, porque a palavra de Deus, ela sonda, ela penetra nos corações e nenhuma criatura se esconde dela. E essa palavra de Deus viva, que é Jesus, nós também temos ele como sumo sacerdote. É ele que continua se oferecendo em cada santa missa. É ele, sacerdote, altar e cordeiro da nova aliança, que se oferece ao Pai por nós em cada Eucaristia. E ele, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, passou por muito perrengue nessa vida. Basta a gente olhar os evangelhos desde a infância, ter que fugir para o Egito porque Herodes quer matar, depois tantas situações difíceis que Jesus passou justamente para nos compreender. Que lindo! O autor da carta aos Hebreus vai dizer: Cristo Jesus não é insensível à nossa fraqueza. Ele nos conhece. E por isso eu convido você a grifar o finalzinho da leitura. É preciso que a gente compareça confiante, comparecer confiantes diante de Jesus para obtermos misericórdia e alcançarmos a graça em um tempo oportuno. E o tempo oportuno de encontrarmos graça e misericórdia é hoje, é aqui e agora. No tempo da Quaresma nós cantamos isso. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Pois bem, meu irmão, minha irmã, o tempo de você e eu voltarmos o nosso coração para Cristo é hoje. Porque o ontem já ficou para trás. O amanhã, né, o povo tem um ditado, né? Quem viver, verá. Quem de nós sabe se vai estar vivo amanhã? Eu não sei. Eu não sei nem se eu vou estar vivo para chegar no dia das comunidades hoje. Vai que me dá um tanguá e eu caio duro aqui e a dona Lourdes tem que terminar a quaresma. Minha gente, a gente tem que parar com essa besteira de achar que a gente vai viver até o Natal. Não. É por esquecer que a gente vai morrer que a gente esquece de viver bem. Nós precisamos saber que o tempo de encontrar graça e misericórdia da parte de Deus é hoje. Ué, padre, se eu estiver vivo amanhã, continua procurando Deus. Vivamos cada dia como se fosse o último. E nós vamos acertar mais e errar menos. Prometo para você. Só morre bem quem vive bem. E viver bem não significa viver cercado de luxo e mordomia. Viver bem significa viver na graça de Deus. E essa é a graça que eu peço para você e para mim, que nós possamos todos encontrarmos misericórdia e graça e auxílio nesse tempo oportuno que se chama hoje na nossa vida e também na nossa história. Prossigamos a leitura e a meditação do livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena, lembrando que é um texto tão espiritual, o próprio Deus foi ditando para Santa Catarina. Eu, e aqui quem é esse eu? É o próprio Deus, ensinava que as mortificações suportadas pelo homem nesta vida mortal por si mesmas são insuficientes a satisfazer pela culpa e pelo reato. Hão de estar acompanhadas pelo amor caritativo, pela contrição verdadeira, pelo desapego do pecado. Ou seja, sofrimento por sofrimento, penitência por penitência, não tem valor perante Deus.
Uma coisa é fazer penitência, outra coisa é ser masoquista. Masoquismo é doença, é gostar de sofrer. Por isso Deus vai dizer para Santa Catarina de Sena, juntamente com a nossa penitência, juntamente com a nossa mortificação, é preciso ter o amor da caridade, arrependimento verdadeiro e ter ódio pelo pecado. Eu preciso olhar para os meus pecados e falar, eu tenho nojo de tudo isso. A penitência exterior possui valor satisfatório quando ela é informada pela caridade. Grifa isso. A penitência exterior possui valor satisfatório quando informada pela caridade. Pensemos aí quando a Dona Lourdes faz, por exemplo, bolo de fubá, que por sinal faz tempo que ela não traz para a gente. Fica a dica. Quando ela faz o bolo de fubá, de nada vale aquela massa que ela bate. Ela bate aquela massa, aquela gosma que fica lá dentro daquela bacia, sem sentido nenhum. Quando ela despeja aquela massa numa forma, aí sim, tem como ela colocar dentro do forno e aquela massa, toda molenga sem sentido, ela vai assumir a forma da forma. Olha o joguinho de palavra. A massa do bolo da Dona Lourdes vai assumir a forma da forma. É o que disse Jesus aqui. A penitência exterior, o nosso jejum, a mortificação, é como a massa do bolo. Fora da forma, o que dá para fazer com aquilo? Nada. Quando a penitência é informada pela caridade, então a caridade, o amor que vai revestir a minha penitência, vai fazer com que a minha penitência não seja um masoquismo, mas seja uma oferta de sacrifício por amor a Deus. Percebem? Então não é a massa do bolo sozinha. Precisa a massa do bolo e a forma. Não é a penitência pela penitência. É a penitência por amor a Deus. A forma da penitência é a caridade, é o amor para com Deus e para com o próximo. O valor não procede dos atos corporais, quaisquer que sejam eles, mas unicamente do amor e dor sentida pela culpa cometida. Tal amor é adquirido sob a luz de uma inteligência e de um coração desinteressados e livres, inteiramente voltados. Amanhã é dia, né? É sexta-feira, que a nossa penitência seja vivida com esse espírito, para mais amar a Deus e para melhor amar o próximo. Lembre sempre disso. A forma que dá sentido à nossa penitência é o amor, é a caridade, para com Deus e também para com o próximo. Nossa Senhora nos ajude e nos alcance a graça de uma verdadeira e frutuosa penitência.